Olá pessoal, meu nome é José Ferreira Prata, sou professor do curso de Tecnologia de Banco de Dados da disciplina Tuning. Neste vídeo nós vamos falar de um assunto muito interessante, o Tuning de aplicação. No caso do Tuning de aplicação, vamos ver que tipo de aplicação que esse banco de dados pode suportar, Então, alguns tipos, o tipo web, por exemplo, O banco de dados ele costuma ser menor que a memória disponível, Então, o banco de dados todo cabe na memória principal. As consultas geralmente, mas nem sempre, são bem simples, E a quantidade de escrita, de inserção, é pequena, geralmente, Ou alteração, O maior consumo é de CPU dos servidores, No caso das aplicações do banco de dados transacional, aquele banco de dados que realiza transações da organização, o LTP, o banco de dados geralmente é grande, não cabe na memória, As consultas são normalmente de pequeno porte, mas nem sempre, Muitas vezes as consultas são muito grandes, Esse banco registra todas as transações da organização, por isso tem um grande volume de gravação em disco. O sistema ERP, aqueles sistemas que fazem a gestão da empresa toda, de forma integrada, geralmente faz parte desse grupo de aplicação. Um equilíbrio entre a memória e o disco é muito importante para que esses servidores de banco de dados funcionem bem, No caso de aplicação Data Warehouse, geralmente o banco de dados é de grande porte, E a inserção de dados, a utilização de dados, nesse tipo de banco de dados é muito grande, Por isso, ela deve ser feita em horários pré-determinados, Esse banco deve ser carregado em horários pré-determinados, Porque os dados, as informações vêm do banco de dados transacional que nós falamos anteriormente, Essas consultas, elas costumam ser muito complexas, E são geralmente para alimentação de relatórios gráficos, Para tomada de decisão da empresa, Por isso essas consultas, elas são muito utilizadas em soluções de BI, Os recursos mais utilizados nos servidores é a memória. Bom, aqui nós temos uma estatística que é óbvio, É apenas uma referência, Isso daqui não fecha tudo, Nem está totalmente correto, Ou seja, em algumas organizações pode ser completamente diferente, Depende muito, da organização, depende muito do tipo de banco de dados, Depende de uma série de variáveis que a gente não consegue definir aqui, Então, vamos pensar o seguinte, Se 65% dos problemas de tuning são causados pelas aplicações, é nisso que nós devemos nos concentrar, Nós devemos concentrar nosso trabalho maior para resolver isso, 25% dos problemas são geralmente causados pelo modelo de dados, aquele projeto de entidades, de tabelas, etc. 5% dos problemas são causados geralmente pelo sistema gerenciador de banco de dados. E aí é uma diversidade muito grande de problemas, Nós não podemos identificar esse problema que nem faz parte do nosso assunto hoje, E 5% dos problemas de tuning geralmente são causados pelo sistema operacional, Como também não é nosso objetivo, nós não vamos tratar disso nesse nosso vídeo, Nós vamos nos concentrar nos problemas causados pelas aplicações, E aplicação, quando a gente fala em aplicação, nós direcionamos o nosso olhar mais para a consulta, Que é onde se consome bastante recursos do banco de dados, Bom, falando em consultas, nós temos que falar sempre de operadores, São os operadores que dão agilidade ou dificuldade, para que o nosso gerenciador de banco de dados possa processar corretamente a consulta, Possa otimizar, corretamente a nossa consulta, Bom, temos um exemplo aqui, Selecionando o cliente, o endereço do cliente, a rua igual, no caso aqui é aspas simples, não é interrogação, o símbolo aqui está errado, aspas simples, rua, percentual, fecha aspas simples, significa que procuraríamos qualquer rua, E aqui, end, e também, tem que ser igual ao nome, com João, qualquer João,
Veja, uma consulta problemática, né? Esse caso aqui, o processador de consultas, ele não sabe exatamente o que ele vai ter que varrer, né? Então ele vai ter que varrer a tabela toda, né? Então uma consulta que, dependendo da quantidade de linhas, seria muito demorada, utilizaria muitos recursos, né, do banco, né? Temos aqui uma outra consulta bastante problemática, ó. Buscando numa tabela de clientes quando o nome for diferente de Pedro, né? Tá certo? Então todos serão varridos, né? Só Pedro que não, né? No caso, aqui temos uma consulta muito rápida e muito boa, né? Cliente for igual ao código igual a 5. Ora, supondo que código é a chave primária, né? Já tem um índice para isso, né? Tá certo? E mesmo que não tivesse, só ele vai direto no número 5, né? E, se for o caso, né? Poderia ser suportado por um índice também, ok? Bom, nós temos que dar uma pontuação para cada operador, né? É óbvio que aqui, né, vão entrar uma série de outras variáveis, né? Mas apenas para que tenha efetividade essa nossa análise sobre os operadores, nós vamos falar dessa pontuação, né? Então, se nós tivéssemos que dividir a pontuação, nós daríamos uma nota 10 para o operador igual, uma nota 5 para esses operadores de maior, menor, maior igual, menor igual, né? Porque maior, né, que 5, então seria exatamente a metade da eficácia do operador igual, né? O like nós daríamos uma nota 3, né? Porque realmente ele é muito pouco eficaz, né? E o diferente uma nota 0, né? Nós vamos mostrar nas consultas que nós vamos mostrar a seguir, ok? Nós vamos mostrar como é que isso funcionaria. Uma coisa muito importante, né, nem precisaria falar esse aviso, né, nem precisaria citar esse aviso, né, mas quanto menor a complexidade das consultas, mais rápida ela vai ser, né, isso é óbvio, né, quanto menos complexo um assunto, mais fácil você entende. Para o processador de consultas é a mesma coisa, quanto menor a complexidade, mais rápido ele faz, né. Uma coisa importante é a ordem das colunas nas consultas, né. Se você criar uma consulta com a mesma ordem que está na coluna, na tabela, é óbvio que a operação vai ser mais rápida, né? Então, supondo que nós tivéssemos uma tabela cliente e essas fossem as colunas nesta ordem, né? ID de cliente, nome de cliente, endereço, cidade, estado, telefone e tipo. Ora, se você selecionar um endereço, depois também tiver que selecionar o nome, e depois o telefone, você vai ver que essa ordem não está na mesma ordem da criação das colunas, né? Então ele vai ter que varrer uma coluna, certo? Ir para uma coluna bem à frente e depois varrer a outra coluna, tá certo? Então não seria uma boa consulta, tá? Então, se você fizesse dessa forma, ó, o nome do cliente primeiro, né, João da Silva, e depois o endereço, ó, tá vendo? Vem logo a seguir. E só depois o telefone, né? Ele não precisaria ficar indo e voltando, ok? E se uma coluna for referenciada mais de uma vez, né, por exemplo, né, se nós tivéssemos o código aqui e o código fosse usado duas vezes, né, nós deixaríamos, né, a coluna, a pesquisa na coluna, as duas pesquisas juntas, né? Para não precisar sair daquela coluna para depois ter que voltar, né? Ok? Por exemplo, aqui embaixo, ó, vejam este exemplo, né? Uma consulta ruim, né? Tivesse o ID do cliente 1000, or o tipo do cliente A, né? Tipo seria, né? Se o cliente é nível A, nível B, nível C, né? Em termos de faturamento, né? Tá certo? Por exemplo, né? E tivéssemos aqui, né, depois do tipo, tivéssemos de novo, ou o cliente fosse 2000. Ora, como é que nós faríamos essa consulta de uma maneira melhor? Faríamos quando o cliente fosse 1000, depois quando o cliente fosse 2000, ou seja, ele não saiu da coluna, né, perceberam? Está na mesma coluna e só depois ele iria para a coluna do tipo A. Tá claro, pessoal? Bom, não é que isso ocorre normalmente, né? Mas se o programador, se o analista fizer esse tipo de coisa aqui, né? Colocar o valor, né, igual ao campo, né? Ou seja, invertesse, né? Normalmente o campo
for igual ao valor, né? Quando a consulta, a condição tiver que ser a vendas igual a 20, né? Aí alguém colocar 20 igual a vendas, o gerenciador, né? O sistema gerenciador fará automaticamente, né? Fará essa mudança, né? De vendas igual a 20, tá? Mas para que fazer dessa forma, né? Faz logo dessa forma aqui, né? Escreve logo dessa forma, né? Se fizer desta forma aqui, por exemplo, vendas menos 40 igual a menos comissão, tá certo? É óbvio que o sistema gerenciador, né? O gerenciador também trocará, né? Comissão igual a menos vendas mais 40, ok? Ele já fará automaticamente isso, né? Aqui tem uma coisa muito interessante, né? Vamos pensar numa universidade, né? Na nossa universidade, né? E tem uma tabela de alunos, né? Então tem uma pesquisa, né? Que procura o nome do aluno igual a João da Silva e ENDE, né? Cidade igual a São Paulo. Bom, quando for ENDE, você sempre colocará a primeira condição a que tem menor probabilidade de ocorrer. Por exemplo, vamos supor que nós temos 500 alunos que chamam João da Silva na nossa universidade, ok? Se nós temos 500 alunos que chamam João da Silva na nossa universidade, o que acontecerá? Se nós tivermos um índice, por exemplo, ele selecionará os 500 João da Silva, tá certo? E só procurará a cidade de São Paulo nesses 500 João da Silva. Ou seja, nós pegamos o que tem menor probabilidade de acontecer, tá certo? E evitamos uma grande pesquisa daquela condição que teria a maior probabilidade de acontecer. Então, temos 500 João da Silva, serão feitas 500 verificações, ou seja, pegou o João da Silva, os 500 João da Silva, e vai procurar se é da cidade de São Paulo e vai selecionar aqueles que são da cidade de São Paulo. Então, supondo que nós tivéssemos 80 mil alunos que morassem em São Paulo, né? Mas só 500 são João da Silva. Então, a menor probabilidade é que ocorra João da Silva, aqueles 500. Então, se a primeira pesquisa encontra João da Silva, tá certo? Aí ele vai procurar São Paulo, ok? Então pegamos só os 500 João da Silva e aí verificamos se é São Paulo, ok? Não precisa procurar nos outros 79.500. Deu para entender? Bom, aqui estamos falando exatamente, né, sobre isso, tá ok? Quando não for João, nem testará a cidade, tá certo? Evita uma série de testes, né? Aqui no caso já é diferente, né? Se o cliente, por exemplo, for da cidade de São Paulo e o tipo for A, tá? O que acontecerá? Você colocou aqui o que tem maior probabilidade de acontecer, tá certo? Então, ele vai pegar todos de São Paulo, tá certo? E aí não precisa nem testar o tipo A, tá certo? Porque no caso, se a cidade for São Paulo, ele já atendeu a condição, certo? Ele só vai verificar se o tipo é A quando não atender a condição de São Paulo, tá certo? Então, se você colocar o que tem mais probabilidade, a condição que tem mais probabilidade de ocorrer antes, ele pegará todos que atendem essa probabilidade e nem fará a varredura na coluna do tipo, tá certo? Isso acelerará bastante a consulta. Ele só fará a varredura na coluna de tipo quando não for São Paulo. Então vejam, é o inverso, né? Quando você usa o operador AND, você sempre coloca a condição que tem menor probabilidade de ocorrer antes. Quando você utiliza o operador OR, você sempre coloca a probabilidade que tem você sempre coloca a condição que tem maior probabilidade de ocorrer antes, tá ok? Então, né, fixem bem isso, né? Isso dará uma aceleração muito grande na consulta, né? E utilizará menos recursos do banco de dados, ok? Bom, uma outra coisa é o programador, né, o analista, ou seja, lá quem estiver fazendo a consulta, usar o operador NOT, né? Sempre que você usa o operador NOT, ele vai ter que varrer tudo que não atende aquilo, né? Tá certo? Então vejam este exemplo aqui, tá?
Selecione todas as colunas da tabela vendas, where. Note, vendas maior que 100. Ora, podemos ver a seguir que é muito fácil alterar essa consulta para a condição afirmativa, né? Tá certo? Vejam aqui, select asterisco from, esquecemos, invertemos aqui, ó, tá certo? Vejam, tá certo? Select asterisco from vendas, né? Faltou vendas aqui, ok? Select asterisco from vendas, where, né? Vendas menor ou igual a 100, tá ok? Me desculpem, né? Esqueci de colocar o vendas aqui, né? Mas vocês já estão craques nisso, né? Em fazer seleções, né? Então, detectariam fácil, né? Esse erro, né? Sempre que a gente escreve, né? A gente deixa passar alguma coisinha, tá ok? Então, não esqueçam, tá certo? Que é select asterisco from vendas, where, vendas, né? Que seria a coluna, for menor ou igual a 100, tá? Ok? Sempre é melhor, sempre é mais rápido utilizar a condição, né, com a expressão verdadeira, né? A expressão negativa, né, a expressão de negação, geralmente vai dar mais trabalho, né, para o gerenciador de consultas, né, processador de consultas, tá ok? Uma outra coisa que nem sempre é possível de fazer, principalmente porque se deixou de fazer no início, né, e aí fica um pouco difícil, né, de mudar, né, tá certo? Mas temos condições de mudar, sim, né, nós teremos condições, né, de transformar isso no nosso banco de dados, né. O que é, né? Você sabe que não importa se você escreve o comando em maiúscula ou minúscula, mas importa sim se os dados estão em maiúscula ou minúscula. Se uma letra, a primeira letra, por exemplo, da string, né, do caractere, estiver em maiúscula, já não é igual aquele nome que está tudo em minúsculo, ou então aquele nome que está tudo em maiúsculo, né? Então isso daí pode gerar problemas de pesquisa, né, processador de consultas, né? Se você usa uma função, né, upper, por exemplo, tá certo? É óbvio que vai dar trabalho, né, processador de consultas, né? Ele vai ter que executar a transformação, né, daquela coluna, né, dos dados que estão naquela coluna, né? Então é sempre bom, se você puder, né, padronizar, fazer com que seu ambiente de inserção de dados, né, e aplicativos sempre utilizem um padrão, né, um padrão, por exemplo, maiúsculo ou um padrão minúsculo. O que vai acontecer? As suas consultas serão sempre mais rápidas, né, porque você não vai precisar usar função, né. E é meio complicado também, porque se você tiver que criar um índice, né, você vai ter que trabalhar um pouco para que aquele índice seja utilizado, né? Porque quando você utiliza função, né, geralmente não se utiliza índice, né? No caso do Oracle tem uma forma, né? Nós podemos utilizar upper aí, por exemplo, que é uma função no nome do cliente, né? Que podemos criar um índice de nome, né? Mas não é o normal, né? Isso vai dar mais trabalho para o processador, né? A consulta vai ficar mais lenta, né? Utilizando ou não, né? Tá ok? Então, se você puder fazer com que o seu ambiente, né, de inserção de dados, né, sempre converta para maiúscula ou minúscula, isso daí geraria uma eficácia maior na consulta, ok? Vejam, essas regras, né, essas sugestões, né, elas não significam, né, que você terá sempre um desempenho melhor, né? Isso vai depender de uma série de outros fatores, né? Mas nos exemplos que nós mostramos, se você utilizar de forma adequada os operadores, é óbvio que realmente o desempenho será melhor, né? Mas aí também vai a complexidade, né, da consulta, né? Se você vai usar um subselect, não vai usar um subselect, né? Tá certo? Quantos operadores você vai usar, né? Uma coisa importante, né, a falar é que você, se puder, utilize sempre a sequência de operadores da mesma forma que nós demos aquelas notas, né? De 10, de 5, de 3 e de 0, né? Se você puder usar os operadores nessa sequência, né? Por exemplo, igual a tanto, menor e maior que tanto, ou like isso, né? Ou então diferente disso, se você colocar nessa mesma sequência, o que acontecerá? Se na primeira
na primeira pesquisa da primeira condição já não atender, ele nem varre as outras, né? Ele nem perde tempo com as outras, né? Ok? Enquanto que se você colocar os operadores de menor eficácia antes, ele pode perder muito mais tempo, né, com a leitura daquele operador, né, varrer, né, as colunas utilizando aquele operador, então demoraria muito mais tempo. Se você colocar o operador de melhor performance antes, é óbvio que ele vai mais rápido e se não atender ele nem faz a varredura com os outros operadores, tá ok? Bom, uma coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte, né, que vocês vejam esse vídeo, né, e se vocês tiverem dúvidas, ou se vocês tiverem interesse em participar, não deixem de participar do nosso encontro virtual para a gente discutir esse vídeo, né, falar sobre mais coisas, né, relativos a tuning de aplicação, tá ok? Então eu espero vocês, né, no nosso encontro virtual, né, para discutir esse vídeo, tá ok? Obrigado, hein?